Está começando mais um Fora da Ordem comigo, Ju Tantas, nesse cenário super legal, com os móveis cedidos pela Fine Decor. Mas eu já vou avisando que o assunto hoje é polêmico. E o Fora da Ordem não tem a pretensão de tomar partidos. A gente apenas quer respeitar todas as opiniões, desde que estas também respeitem as opiniões das pessoas, especialmente das mulheres. Vamos falar sobre a descriminalização do aborto e o direito que a mulher tem sobre o próprio corpo. Para discutir o tema, vamos falar com a Luciene Aparecida da Silva, que é professora de Sociologia e membro da Marcha Mundial das Mulheres. Obrigada, Lu, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. O movimento tem muito prazer também em estar aqui falando sobre o assunto. Obrigada. Na verdade, Lu, o aborto já existe e isso é indiscutível. O que a gente quer discutir é a legalização dele. Por que isso é diferente? É diferente porque a gente tem uma ideia de que a gente tem que ser contra ou a favor do aborto. E o aborto, eu, por exemplo, sou mãe de uma adolescente. Sim. Né? E eu sou mãe sozinha, né? Eu criei ela sozinha. E aí, ter uma ideia de que você é contra o aborto simplesmente é simplificar muito a questão. E quando a gente fala de legalização, a gente está falando de discutir coisas como autonomia das mulheres sobre o próprio corpo e também sobre a laicização do Estado. Então, se o Estado é laico, a gente tem que discutir todas as questões a partir dessa proposição. Né? Sim. Até porque as normas da igreja e da religião em si, elas não vão interferir numa decisão tão importante como essa. Exatamente. Eu acho que assim, importante, eu demorei para entender isso, vou ser bem sincera. Quando falava, você é a favor ou contra, e eu falava, eu sou contra. Eu sou contra o aborto, mas sou a favor da legalização dele. Por quê? Eu não posso viver na minha bolha e julgar a sua vida. Eu acho que cada um tem, sim, o direito de decidir o que é da sua vida, o direito do seu corpo. E eu demorei para entender isso, vou ser bem sincera. E eu acho que as pessoas também têm essa dificuldade, né? Tem. Não só tem a dificuldade de entender que a minha opinião não precisa ser a opinião de todas as outras pessoas, como também tem a dificuldade de entender que a gente, enquanto mulher, a gente vive outras tantas dificuldades, né? A gente está o tempo todo sendo estigmatizada em relação a todas as coisas que a gente faz no dia a dia. Então, a gente é estigmatizada porque a gente, em relação à sexualidade, né, principalmente, porque não dá para falar também de aborto sem falar da sexualidade. E a gente também, nós somos também estigmatizadas por conta dessa questão da autonomia do corpo, né, como se o nosso corpo não nos pertencesse em momento nenhum. Né, se a gente a relação que a gente tem com as roupas que a gente veste, né, que a gente tem que vestir, as pessoas entendem que nós temos que obedecer a essas regras. Isso ainda é né? muito latente na sociedade, principalmente no mercado de trabalho, né, em sim. que existe sim muitas regras de como a mulher tem que se vestir. Exatamente. Isso é absurdo. E aí a mulher que pratica o aborto, quando a gente pensa nessa questão, ela vai ser muito mais estigmatizada, porque ela está traindo, ela está exatamente indo contra uma ideia padrão de uma sociedade heteronormativa, racista e patriarcal. Então, quando ela questiona todos esses padrões, né, cristã. Exatamente, e cristã, que a gente, aqui no Brasil, a maioria é cristã, né? Sim. Então, é muito difícil passar por isso, né? Por isso que, na verdade, o aborto também vem carregado de silêncio, né? As mulheres fazem isso muito sozinhas. É muito difícil, até pesquisas que comprovem a quantidade de... A gente não consegue medir, né, a quantidade de mulheres que já fizeram aborto exatamente, porque só as que vão para o hospital passando mal, sim, por conta de algum aborto inseguro, né? E também algumas pesquisas têm avançado nesse sentido de conseguir medir a quantidade de mulheres que já fizeram aborto, né? Mas as duas pesquisas
que são atuais, elas provocam também esse silêncio, porque a mulher não se identifica para dizer que ela já abortou, senão ela não teria coragem de dizer. Sim. Na verdade, a gente estava falando da criminalização do aborto, ela leva a mulher para o crime e ela, além disso, ela também causa outros problemas psicológicos, com certeza, né? Porque essa mulher ela não fala sobre isso, e problemas de saúde pública, porque Exatamente. É muito perigoso fazer o aborto como é feito hoje, né? Como a gente abriu o programa falando, ele existe. Né? Isso é indiscutível. Exatamente. E faz parte da vida das mulheres, né? De todas, sem exceção. Se eu não fiz o aborto, sempre eu conheço alguém que já fez, que tomou Citotec, que tomou algum chá milagroso. Tem alguém próximo de mim que às vezes não me contou, mas que de alguma forma já passou pela situação. E a gente está falando do aborto induzido, mas também existe o aborto natural, que é natural e que acontece muito e que também quase não se fala, né? Exatamente. Também existe toda uma mistificação em torno do aborto Porque natural. As mulheres têm medo de serem estigmatizadas como se elas tivessem provocado o aborto. Meu Deus, todo o sofrimento de um aborto. Nessa situação. Que coisa. E você acha que se os homens engravidassem, o aborto já teria sido legalizado? Já, com certeza. Porque a gente tem... no Estado, quem cuida das nossas leis, quem faz as leis, são os homens, né? A gente tem uma grande maioria de homens na Câmara, no Senado, e algumas das mulheres, embora sejam mulheres, elas também não têm a pauta feminista, elas não têm esse ponto de vista. São muito poucas as que têm essa pauta feminista e com representatividade mesmo. Exatamente. Exatamente porque nós somos mulheres carregadas de coisas para fazer o dia todo, Sim. Né? E muitas coisas na vida aí que a gente precisa superar. Todas as nossas condições a gente precisa sempre superar para ter condições de chegar em algum lugar, né? Tanto profissionalmente, quanto enquanto mãe, enquanto mulher solteira, né? Enfim. Então, considerando que são homens que fazem as leis para que a gente obedeça, né? E são homens que não olham para essas necessidades que as mulheres têm de cuidar do seu próprio corpo, né? De ter autonomia, mas de principalmente entender que são necessidades específicas que as mulheres têm, né? Nós, mulheres, nós temos inclusive a saúde da mulher, que ela é específica em relação ao dos homens, né? E porque ela não é a saúde toda, mas tem esse setor da nossa vida que é por conta de nós sermos mulheres, que influencia no todo da nossa vida, né? Com certeza, até porque nós somos realmente diferentes, né? Isso deveria ter sido... E até um tema que a gente falou agora há pouco, para as mulheres pensarem, né, antes de votar, porque a nossa representatividade realmente é muito pequena e por nossa culpa. Porque, afinal de contas, nós somos maioria. Porque a gente tem uma visão de que a gente não... as mulheres acham que não precisam votar em outras mulheres, né? Sim. Mas eu acho que isso tem mudado, mas ainda assim nós temos poucas candidatas, né? Sim. A quantidade de mulheres que são candidatas em relação à quantidade de homens que são candidatos, ela ainda é menor, né? Mas quando a gente fala dessa pauta da legalização... a gente tem que pensar também que não é o executivo que faz a lei, né? Ele vai executar o que a lei manda. Então, a gente tem que pensar nos nossos deputados, nas nossas deputadas, como a gente está falando, nas nossas vereadoras e nas nossas senadoras. Senadoras, com certeza. Porque é o legislativo que vai cuidar disso, né? Exatamente. E o julgamento também, o julgamento em relação ao judiciário, né? A gente tem também a minoria lá no STF, a minoria formada por mulheres, a maioria de homens. E a quantidade de juízes que a gente tem aí com certeza, a mesma coisa. Eu não tenho esse dado, mas deve ser bem maior. Bem maior. E, na verdade, com a legalização, você acredita que também venha mais educação, mais conscientização sobre a sexualidade, sobre a responsabilidade da sexualidade? Sim, porque quando a gente discute
a legalização do aborto. Quando a gente fala do aborto, porque a própria palavra assusta bastante, a gente já está fazendo um momento educativo, né? E falar disso, a gente não tem condições de fazer, de provocar esse assunto em qualquer lugar. Nas escolas, a gente tem muita dificuldade de falar. Sou professora, eu posso falar. Eu imagino. Eu sou muito provocada por algumas alunas, né? Os meninos provocam, mas eles não provocam o assunto, porque eles não querem discutir. Eles provocam, na verdade, a minha opinião para eles dizerem que eu estou errada. Mas as meninas, quando elas querem discutir com os alunos, eu já cheguei a fazer um debate na sala, só intermediando o debate, porque eles mesmos já estavam realizando esse debate, né? Então, quando a gente tem condições de falar sobre o assunto, isso acaba implicando numa educação melhor, não só sobre sexualidade, mas como a relação entre as pessoas. Porque, na verdade, a gente tem uma situação em relação à legalização do aborto, que é a questão da saúde pública. Então, quando quem morre por aborto, por ter abortado, são as mulheres pobres e as mulheres negras. Sim. Por conta de que as mulheres de classe média e as mulheres mais abastadas, elas têm condições de pagar uma clínica. Que é informal, é ilegal, mas são clínicas. Mas elas são seguras, indolor e dignas, né? Ou seja, existe também uma outra discussão nesse sentido, né? De que o aborto causa um trauma absurdo para a mulher. Não, se ele for feito de uma maneira segura, com certeza vai ser bem menor, né? O trauma será bem menor. Porque o que causa o trauma na mulher, além do aborto mal feito ter alguns problemas físicos, algumas sequelas graves, chegando até a morte, né? Ainda tem os valores morais, né? Morais e religiosos, porque às vezes eles não são exatamente religiosos, mas ainda assim são morais. Então, o sentimento de culpa de quem aborta é muito forte e pesa realmente na vida das mulheres, né? Então, quando a gente vê relatos em algumas pesquisas científicas, a gente vê que as mulheres, algumas praticaram o aborto com 70 anos de idade, por exemplo, eu vi um relato. Meu Deus. E ela fala que mesmo sendo religiosa, hoje ela não concorda, ela não faria. Mas hoje ela tem 70 anos, né, naquele momento. Então, ela fala que ela fez o aborto, mas que a culpa é por conta dos valores morais e religiosos hoje, né? Sim, sim. Gente, lembrando que legalizar não é obrigar. Então, antes de você julgar, pensa um pouquinho, né? Eu acho que vale a pena ler um pouquinho sobre o assunto, fazer como eu, se inteirar um pouquinho para mudar aí a chavinha do preconceito. E até fazer com que as mulheres, porque às vezes uma mulher ela tem a necessidade de realizar um aborto, mas como ela não tem com quem conversar, ela vai realizar, além de uma forma insegura, ela vai realizar o mais rápido possível, né? Então, de repente, sendo uma política pública, sendo legalizado, e ela sendo bem atendida, ela tem condições de conversar com alguém, aí ela pode ainda escolher, né, sobre... Ela pode até, de repente, entender uma situação que ela acaba não fazendo o aborto. E às vezes ela se vê numa situação muito sozinha no momento da decisão de fazer o aborto, mas ela tendo condições de conversar com outras pessoas, ela pode, inclusive, mudar de ideia. Isso é um dado de alguns países que legalizaram o aborto há pouco tempo e depois da legalização a quantidade de abortos diminuiu. Puxa, para pensar. Lu, obrigada. Parabéns pela sua luta, pelo seu movimento. E você é sempre muito bem-vinda aqui no Fora da Ordem. Obrigada. Gente, gostou desse vídeo? Não se esqueça, então, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma curtidinha, compartilha e manda sugestões pra gente, ok? Até o próximo!